Beleza, tá gravando? Ok. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Projetos Gama. Se você está ouvindo esse episódio agora, significa que o nosso podcast está no ar. Meu nome é Denis, eu sou zootecnista formado pela UFPR e atualmente aluno de mestrado do programa de pós-graduação em zootecnia da UFPR, desenvolvendo pesquisa na área de melhoramento genético animal. E aqui, esse podcast é um espaço onde a gente vai conversar sobre pesquisas relacionadas a melhoramento genético animal com os nossos convidados e também ouvir as percepções que eles têm, né, as opiniões que eles têm em relação à divulgação científica. E para começar em grande estilo, a nossa primeira convidada, que embora compartilhe o mesmo sobrenome que o meu, mas não seja minha parente, também é zootecnista e aluna de mestrado em zootecnia pela UFPR. Então seja muito bem-vinda, Suelen Padilha. É um prazer ter você aqui conosco. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bem, como você está se sentindo hoje? Como que está indo a pós-graduação? Estou contente, feliz com os resultados. Espero defender com sucesso a minha dissertação de mestrado. Está próximo então a sua defesa de dissertação? Falta menos de um mês. Eu tô #desespero. Eu também estou me sentindo da mesma forma. Mas vamos lá. Aqui a nossa intenção nesse podcast é conversar sobre aspectos relacionados ao melhoramento genético animal e também trazer um pouco da sua visão sobre divulgação científica. Mas para começar essa nossa série de perguntas, eu já vou começar com aquela pergunta clássica. O que te fez querer se aperfeiçoar na área de melhoramento genético animal? Bom, melhoramento é uma área que eu sempre gostei na graduação e eu não terminei a graduação me sentindo preparado para o mercado de trabalho. Então, de olho nas vagas de empregos que eu sonharia em ocupar, eu vi que era necessário mais formação. Então, um mestrado, um doutorado para poder preencher essas vagas. Então, eu senti a necessidade de me aperfeiçoar. Então, na graduação, quando você fez disciplinas relacionadas à área, não era exatamente... Você já se identificava naquele momento? Você gostava? Ou foi uma coisa, assim, mais relacionada com a necessidade de mercado de trabalho? Então, quando eu entrei na graduação em zootecnia, eu já gostava da parte de genética. E essa parte de seleção, de melhoramento, foi o que me encantou. Só que eu não senti na disciplina o suficiente para desenvolver uma pesquisa, trabalhar no dia a dia. Eu senti necessidade de mais. Então, eu entrei na pós-graduação para poder desenvolver essa pesquisa, conhecer mais, ficar mais habituada com a área. Muito bem. Já que você começou a falar sobre essa questão de pesquisa, conta pra gente um pouco sobre do que se trata o seu projeto de mestrado. Então, eu trabalho com uma síndrome chamada torção do mesentério, que ocorre normalmente em suínos nas fases de crescimento e terminação. Como o suíno ele vem a óbito após essa síndrome, é uma síndrome que traz bastante prejuízo econômico e afeta o bem-estar dos animais. Entendi. Então é uma enfermidade, uma síndrome que está relacionada a múltiplas causas, né? Vocês têm alguma hipótese sobre o que pode causar essa torção do mesentério em suínos? Então, há diversos estudos que tratam isso como pode ser ocasionado pelo tipo de alimentação, o comportamento do animal ao se alimentar, que come muito rápido, também condições anatômicas do animal, mas também, né, que é o meu estudo, há fatores genéticos que podem deixar o animal mais predisposto a desenvolver essa patologia. Entendi. Então, essa questão econômica, esse tipo de doença, ela afeta bastante suínos na indústria. Cerca de 2 até 3% dos suínos em crescimento e terminação. Então, é uma taxa bastante alta, porque apesar de a gente falar só 2 ou 3%, mas são suínos que estão próximos ao peso de abate. Então, já foi investido bastante dinheiro neles. E aí, simplesmente, em menos de 24 horas, eles falecem. Entendi. Então é uma motivação da indústria em si, né? Não só apenas de um interesse específico para o cenário brasileiro, né? Uma questão global.
Com certeza, já é uma síndrome conhecida há bastante tempo, então lá os primeiros relatos do caso são em 1959 e não tem nenhum estudo genético sobre essa síndrome. Então, como tem diversos fatores e os fatores ambientais, nós já cuidamos deles para que eles não favoreçam o acontecimento, outra forma de diminuir a ocorrência dessa anomalia seria através da seleção, né? Entendi. E você é integrante do Laboratório de Genética Aplicada ao Melhoramento Animal da UFPR, né? O GAMA, certo? Isso. Esse teu projeto, ele tá necessariamente... quais são os parceiros relacionados com esse projeto? Assim, tem alguma fonte financeira relacionada? Porque, pelo que você comentou, a coleta de fenótipos relacionados com essa doença é difícil, né, de mensurar. E você está trabalhando com uma área bem potencial, mas que tem um custo associado, né, que é a área de genômica. Sim, então, é um problema que foi até então uma questão levantada por uma empresa, pela BRF, e ela tem esse interesse em diminuir a ocorrência nos seus rebanhos. Então, ela fez uma parceria com a Embrapa Suínos e Aves, e através da Embrapa Suínos e Aves, eu consegui ter o acesso a esses dados, né, tanto do acontecimento, da ocorrência da característica, como também dos genótipos dos animais para que seja feita esse estudo, né? Então, foi feita a primeira parte do estudo sem a utilização do DNA dos animais e, posteriormente, também foi utilizado a informação genômica do DNA dos animais para poder ir mais a fundo com o estudo. E você consideraria que a coleta dos fenótipos foi a parte mais desafiadora no teu estudo, ou tem algum outro aspecto que você identificou como difícil de realizar, desafiador? O que você classificaria? O que eu considerei mais difícil na realização desse estudo foi porque é uma característica que tem bastante estudos, mas são relatos de caso, então não tem nada, um estudo científico, não tem muita descrição genética sobre isso, na verdade não tem estudos, então ser a pioneira nessa área, nesse estudo, se tornou um pouco difícil por embasar os resultados, encontrar justificativas, encontrar a metodologia que seria mais correta. Essa foi a maior dificuldade que eu senti. Além, é claro, da coleta dos dados que eles tiveram antes de eu entrar no projeto, que é difícil mensurar. Então, era necessário que o animal viesse a óbito, fazer a necrópsia e confirmar a patologia. Então, essa foi a dificuldade que veio antes da análise análise que eu realizei, né? Já que você está comentando um pouco sobre esses aspectos de metodologia, conta pra gente um pouco sobre quais são os métodos que você está utilizando para conseguir desenvolver essa pesquisa. Então, antes de fazer uma seleção de uma característica, é necessário saber se ela é herdável, né? Só é possível selecionar para uma característica se ela for herdável. Então, a primeira parte do projeto, então, foi descobrir se essa característica era herdável, né? Se poderia ter genes que deixassem um animal mais predisposto a desenvolver essa síndrome. Então, a primeira parte do projeto foi analisar a ocorrência que tinha, com que frequência que ocorria, se acontecia mais em machos, em fêmeas, em qual época do ano. Também foi calculado, né, foi estimado a herdabilidade da característica, foi possível visualizar que a característica é herdável, só que ela tem um fator genético muito pequeno, ela tem muitos fatores ambientais que influenciam a ocorrência ou não dessa característica. Então, devido a isso, foi necessário utilizar informações genômicas, o DNA dos animais, então encontrar as diferenças entre o DNA do animal que tem ou que não tem torção e para poder identificar quais trechos de DNA são responsáveis para deixar o animal mais predisposto a desenvolver essa anomalia. Entendi. E você já conseguiu encontrar alguns resultados preliminares com essa pesquisa, certo? Sim, inclusive alguns muito legais. Conta um pouco pra gente que você pode dar de spoiler dessa pesquisa. Então, encontrei primeiramente que a característica é herdável, o que era a primeira dúvida, a primeira pergunta que a gente tinha que responder.
E posteriormente, na segunda etapa, que eu encontrei bastante genes relacionados com motilidade intestinal, com formação do intestino, e genes que em humanos já são relacionados com válvula intestinal, que é a torção do intestino em humanos. Então, e como o suíno é um animal bem próximo do humano anatomicamente, fisiologicamente e geneticamente, então são genes bem legais. Então, imaginando que algum problema no funcionamento do intestino ou na formação do intestino durante a embriologia poderia vir a deixar esse animal mais predisposto a desenvolver essa síndrome, né? Muito legal. E quais são as suas expectativas desses resultados que você acabou de comentar dentro da comunidade científica e para a indústria, para os criadores? Então, dentro da comunidade científica, o sonho de todo pós-graduando é escrever um artigo científico e ser citado. Então, dentro da comunidade científica é isso o meu sonho. E para a indústria é que o meu trabalho possa contribuir para diminuir a ocorrência, melhorar o bem-estar desses animais e, logicamente, diminuir os prejuízos econômicos na suinocultura. Muito bem, então, Suari. Agora a gente vai para um momento especial aqui do nosso podcast, que é falar um pouco sobre a sua visão relacionada à divulgação científica. Então, a primeira pergunta que eu te faço é o que vem à sua mente quando você ouve essa terminologia, né? Divulgação científica. Divulgação científica, quando eu penso, né, em divulgar algo, eu penso em propagar, né, fazer as pessoas conhecer sobre aquilo. Então, divulgar algo científico seria como, por exemplo, eu contar para as pessoas quais foram os resultados do meu trabalho. E não só para as pessoas que estão me rodeando aqui dentro da universidade, mas para todos. Para indústrias, para produtores, para técnicos, para cidadãos, para que eles saibam a importância daquilo que eu estou desenvolvendo. Então, baseado nessa sua resposta, você acha que quais estratégias você conseguiria utilizar, pensando na sua pesquisa, para divulgar os resultados para a comunidade? Eu acho que o método mais fácil seria através do Instagram, de lives, talvez no YouTube, enfim. Eu acho que o Instagram é o método mais fácil de atingir as pessoas. Apesar que, sempre quando me perguntam o que eu estou desenvolvendo aqui dentro da universidade, eu gosto muito de compartilhar, de trazer, até mesmo numa conversa, numa mesa, num almoço de domingo, o que está sendo desenvolvido, o que a gente está descobrindo, o que tem de novo, o que é legal, até mesmo para as pessoas enxergarem a importância do trabalho de um pesquisador dentro da universidade. E você sente que essa tentativa de aproximar o que você faz dentro da universidade com seus familiares e amigos é bem recepcionada ou tem uma certa resistência? Eu acho que as pessoas, pelo menos a minha experiência está sendo bem legal. As pessoas perguntam cada vez mais, se mostram interessadas. O grande desafio para mim é transmitir isso de forma didática e simples para que eles possam entender. Mas tem bastante interesse. Inclusive, às vezes eles perguntam coisas aleatórias. Você pode dar um exemplo de uma coisa assim? Às vezes não está muito relacionado com o meu projeto, mas eles perguntam. Então, tipo, por exemplo, a última pergunta que eu tive numa roda de amigos, né, que eu chamei para almoçar lá em casa, ele me perguntou, eu estava falando, ele é professor, inclusive da Universidade Federal aqui do Paraná, e ele é professor de física. E aí ele foi em um congresso e eles estavam falando sobre autismo. E aí como que um professor conseguiria lidar com um autista dentro da aula, que forma, né, eles poderiam proceder, enfim. E aí eu falei, e daí eles falaram assim que tem aumentado o número de autistas nos últimos anos. E aí eu perguntei para ele, por quê? Né? Falaram? Alguém falou? Dele, não, foi mostrada uma estatística lá que tá aumentando. Eu falei, mas por quê? Dele, eu não sei, eles não falaram. Eu falei, será que isso não é genético? E aí começou o nosso papo, que tem alguns genes que, algumas combinações, né, alguns genes que têm sido associados ao autismo. E aí ele se interessou pelo assunto, no final das contas a gente estava falando de torção do mesentero em suínos. Então, de certa forma, você acredita que a divulgação científica, ela pode ser aplicada para aproximar mais a academia da população, da comunidade? Com toda certeza, e isso é extremamente importante. Muito bem, Sueli, a gente está chegando ao fim do nosso primeiro episódio do podcast Projetos Gama.
Eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui. Se quiser deixar uma mensagem final, algo, fica à vontade. Muito obrigada pelo convite. E pessoas, perguntem para os acadêmicos o que eles estão desenvolvendo aqui dentro da universidade. Isso é muito legal, ter essa troca de conversa, essa troca de dúvidas. Muito bem, o nosso primeiro episódio do podcast Projetos Gama está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora. Meu nome é Denius e a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Nossa, ele não doeu. Eu amei! Foi muito legal. Eu amei!